A mente humana está no cérebro ou é o cérebro que produz a mente humana? Um pouquinho sobre neurociência, neuropsicologia. Entender a relação entre o cérebro e o comportamento humano, ou entender mesmo o que é a mente humana, quais são as suas características, como é que ela se organiza, sempre foi uma questão aí de interesse da humanidade. Então, essa investigação, ela remonta aí da antiguidade. Hipócrates, pai da medicina, já falava um pouco, né, nessa divisão mesmo de corpo e mente. A gente vai ter aí um marco histórico importante, que até o século XVIII a gente já vinha dentro da medicina tendo aí algumas hipóteses interessantes. Então a gente vai ter aí dois grandes grupos, um chamado de holísticos, porque eles entendiam que o funcionamento mental era algo mais integral, mais global. E contrário aos holistas ou holísticos, a gente tinha um grupo aí chamado de localizacionistas. O próprio nome já nos indica, né? As hipóteses levantadas por eles era de que a mente humana, já entendida, né, como habitada no cérebro, estaria aí repartida, né? Então teriam localizações específicas para cada parte que comporia essa mente. Então esses dois grupos, eles responderam pelas pesquisas, pelos tratamentos, pelo investimento aí que a neurologia foi fazendo até o século XVIII. Mas nós vamos ter aí no século XIX, no finalzinho do século, dois importantes pesquisadores, né, dentro desse campo mesmo da neurologia. A gente vai ter o Broca, que vai aí fazer uma descoberta muito importante, que vai ficar chamada, né, associada ao nome dele. Ele vai dar o nome de afasia de Broca, a partir de estudos, né, a partir de dissecação, de fazer mesmo observações no cérebro, né, de pessoas já falecidas. Broca ele consegue localizar o centro da fala e mais ainda, ele consegue explicar que se houver uma lesão naquela área específica, as pessoas elas vão perder a capacidade de nomear os objetos. Elas sabem, por exemplo, faca, elas sabem para que serve, elas conseguem reconhecer aquele objeto, mas o nome ele não vai vir, né? Então há um comprometimento, é o que a gente vai chamar de afasia de Broca. Além de Broca, a gente vai ter o Wernicke, que era um outro pesquisador contemporâneo dele, que vai também chamar atenção para comprometimentos aí na área da linguagem. Só que diferente de Broca, o Wernicke ele localiza no cérebro, num lugar um pouco mais distante, né? E aí ele vai dizer que não é essa dificuldade mais de nomear que essas pessoas que tiverem lesão nessa área nova, né, que ele estava descobrindo. Na verdade, as pessoas elas vão perder essa conexão, a sonoridade, né? Ou seja, não vai haver uma associação entre a palavra e o objeto. Então, por exemplo, uma pessoa poderia, ao falar uma frase, usar um termo qualquer, né? Então, haveria, né, toda essa dissociação mesmo entre o som e a imagem, a representação do objeto. Então, assim, né, com esses dois pesquisadores e muitos outros, né, que a neurologia, que a gente vai poder tá chamando já nesse momento de uma neurociência, né, tá fazendo, tentando entender, né, esse funcionamento cerebral, né, tão importante, tão determinante mesmo das nossas ações. E bacana a gente pensar que nesse momento aí os cientistas, né, eles já entendiam que mesmo a gente tendo toda uma organização biológica, né, então nós temos aí 2 bilhões de neurônios, nós temos aí milhões de neurotransmissores, esses transmissores são responsáveis por levar impulsos aos músculos, os músculos respondem, né, à nossa atividade motora,
mas isso não é a partir do corpo, né? Nós, nesse momento aí da história, os homens eles estavam tentando achar mais explicações, né? Como é que a gente pode entender aí comportamento, personalidade, ações voluntárias, controle de ações, né? Que marcam mesmo os funcionamentos da mente humana. Assim, corpo e mente, processos mentais e comportamento humano sempre foi, então, um objeto de interesse. Quando a psicologia, enquanto uma ciência, né, no século XX, ela se firma, né, nas suas possibilidades mesmo de compreender emoções, processos mentais como inteligência, comportamento humano, a psicologia ela vai ser convidada também a produzir algo aí referente a cérebro e as suas relações com o comportamento humano. Então é assim que a gente localiza. O que é neuropsicologia? Vai ser um ramo da neurociência. Então a neuropsicologia ela vai se dedicar a fazer seus estudos, a fazer suas pesquisas, a fazer suas propostas mesmo de intervenção e tratamento nas lesões que ocorrem aí a nível cerebral e que consequentemente vão afetar funções importantes, como memória, como atenção, como a própria emoção, como essa capacidade nossa de planejar, de executar atividades, tudo que a gente vai estar chamando de funções executivas ou de processos aí que são superiores, né, que marcam mesmo o funcionamento mental da nossa espécie. Então a neuropsicologia ela vai ter uma força muito grande, né? Por quê? A gente vai encontrando aí, por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, várias pessoas vindo com sequelas severas do ponto de vista neurológico que impactam aí na vida, nas relações sociais que essas pessoas tinham e que precisam retomar essas relações, que precisam aí de uma certa forma ser novamente inseridas. Então, estudar, compreender, né, aonde é que ocorreu a lesão, qual o impacto que essa lesão traz na função e o que é importante ser feito, vai fazendo com que a psicologia comece a trabalhar mesmo, né, de forma interdisciplinar com neurologista, com psiquiatra, com pediatra, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais e toda essa rede aí que vai compor a oferta, né, aos problemas que vêm das lesões cerebrais. Então a neuropsicologia, né, ela vai ter aí já algumas décadas, né, que vem se desenvolvendo no mundo e no Brasil, ela ganha mais força ainda a partir da década de 70. Então nós vamos ter exames importantes, né, que a medicina começa e continua a desenvolver, né? Então do raio-x, que era o que se tinha, para os exames mais específicos como tomografia computadorizada, como PET scan, as neuroimagens elas vão mostrar como é que está o funcionamento cerebral, né? Então, diferente de ver o cérebro estático ou de ver aí, né, numa dissecação do cérebro, ele ali também à disposição, mas sem vida, os exames eles vão permitindo, né, que profissionais possam acompanhar mesmo esse funcionamento, né, no que é esse emaranhado aí de neurônios, de sinapses. Então assim a gente consegue ir percebendo, né, que o nosso cérebro está dividido, ele tem lobos que são específicos aí na organização necessária à nossa vida, mas é possível a gente perceber a partir dos exames de imagem também que há toda uma conexão, né, ou seja, tem uma rede neuronal que faz com que as funções, memória, atenção, concentração, a própria linguagem, tem um lugar para cada função dessa, mas essas funções elas se cruzam, né? Uma função ela impacta na outra, ela contribui para que a outra fique melhor, né? Então assim a gente consegue, né, compreender melhor, né? Então é esse o lugar mesmo, né, do neuropsicólogo, de levar todas as contribuições da psicologia
para essas pesquisas mesmo, né, do funcionamento cerebral e fazer as suas contribuições. Então a gente entende, né, que a neuropsicologia é uma área de atuação da psicologia. Para ser neuropsicólogo, você vai precisar fazer uma especialização, porque requer um conhecimento muito profundo, né, do sistema nervoso central, do cérebro, né, de toda essa parte mais anatômica, mais fisiológica, que impacta nas questões, né, ligadas às funções, que a psicologia já se dedica a compreender, mas é uma área em franca expansão. Então, vale o investimento, né, para quem tem interesse aí em fazer aí esse link tão importante, né, entre cérebro e comportamento humano, né, numa leitura mais biológica, mas uma leitura também que certamente cabe levarmos, né, que a mente ela é o que nos caracteriza, ela é a nossa particularidade, ela é um recorte das experiências subjetivas. Então no início eu perguntei a você, né, o cérebro, é ele que produz a mente humana ou é a mente humana que de uma certa forma organiza aí o funcionamento cerebral? Então a gente vai estar com essa segunda hipótese. Então a mente humana, né, com toda a sua criatividade, com toda a sua inventividade, né, com toda a sua potencialidade, é ela, na verdade, que nos caracteriza. Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se ainda não está, faça agora, nesse momento, né? Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares, compartilhe os nossos vídeos, deixe aqui também seu comentário. Será um prazer responder a você. Um abraço e até o próximo vídeo.